Olá pessoal, muito boa tarde. Agora meio-dia, a hora oficial de Brasília. É um prazer imenso estar por aqui de novo com você e o nosso programa no Mundial Telenotícias. Eu vou pedir a você logo de cara que, se puder, se inscreva em nosso canal, porque é muito importante. Muita gente assiste o nosso programa, chega até aqui, mas por alguma razão não se inscreve, talvez porque acaba esquecendo. Então, desde já, para que você não esqueça depois e nos faça esse tremendo favor, vá ali em cima, é muito simples, é muito fácil e clique em inscreva-se. É bem legal, tá bom? No programa de hoje nós vamos falar de coisas bem interessantes. Nós vamos mostrar que as mulheres dos ministros Lula, já 5, estão correndo para uma vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Cada um em seu estado, já são 5. Onde é que já se viu isso? São esposas de ministros que estão na ativa, ministros atuais do governo, né? Como Onélia Santana, esposa do ministro Camilo Santana, da Educação. Beleza? Ela pode ser a pessoa mais competente do mundo, nada contra ela, vamos deixar isso muito claro aqui, mas tem um problema por trás de tudo isso. Ela é esposa de um ministro do governo. E aí nós temos aí, né, questões que impedem ela de assumir a função, mas não impediram. Ela acabou sendo aprovada por maioria dos votos dos outros representantes que votaram secretamente. Ela é esposa de um ministro. Aí você tem o princípio da impessoalidade, você tem a questão do nepotismo. E aí como é que fica isso? Não dá, mas os ministros estão lá. Estão pedindo. Nós vamos falar também sobre outra coisa estranha que tem assustado muita gente na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, que são as aparições de luzes estranhas e objetos voadores não identificados nos Estados Unidos, principalmente no céu de Nova Jersey e outros 5 estados americanos. Isso tem preocupado as autoridades porque elas não conseguem identificá-los, não conseguem sequer vê-los nos radares de identificação. Então isso tem preocupado porque a olho nu está tudo ali. São luzes imensas que eles têm chamado de drones. Muitos podem até ser, podem ser drones comerciais, mas outros não têm o menor cabimento. Então, nós vamos discutir, nós vamos mostrar algumas dessas imagens e vamos discutir outro assunto também, que essa semana haverá uma reunião ministerial do presidente Lula com os seus ministros e também líderes do governo no Congresso Nacional. Vamos discutir isso, né, de uma maneira bem descontraída, bem leve, com o nosso comentarista diretamente da Europa, professor Alfredo Bessoff. Mas tudo isso depois do anúncio de nosso apoiador, que traz um produto bem legal para quem sofre de dores pelo corpo. Se liga aí que eu estarei aqui te esperando logo depois. Até já. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular. Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular, hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, daquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos, e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança
a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, então ligue e peça o seu Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis. É o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa aqui no meio do dia no Mundial Telenotícias e já trazendo o nosso comentarista especial diretamente de algum lugar da Europa. Tá frio aí, hein? Professor Bessoff, seja muito bem-vindo. Tudo bem por aí, Alfredo? Rapaz, tá frio, mas tudo muito bem. Poder interagir, conversar com as pessoas é um motivo de uma gratidão e de uma satisfação muito grande. Nesse momento aqui, para as pessoas terem uma ideia, nós estamos com algo como 11 graus e uma sensação térmica de 7 para 8. Então tá bom, aqui dentro bem aquecido e tudo bem. Durante o dia, hein? Eu fico imaginando na madrugada, né? Como é que deve ficar isso, né, Alfredo? 5 graus. Oh, 5 graus. E eu estava conversando com o Alfredo, né? Na semana que vem a gente vai fazer uma surpresa. Eu não sabia que o Alfredo era compositor, rapaz. E ele fez uma música belíssima de Natal que nós vamos apresentar aqui, né, na semana de Natal, se o Alfredo permitir, obviamente, né? Eu achei muito legal e eu acho que vale a pena a gente mencionar, né? Temos essa permissão, Alfredo? Absoluta. Eu vou contar uma historinha muito direta, Paulo. Um dia meus filhos, pesquisando lá, descobriram que eu tinha livros escritos. Eu tenho 6 livros publicados. E os meus filhos chegaram e disseram assim: pai, onde é que estão os livros? Eu disse: eu não tenho. E tivemos que ir para um sebo virtual para comprar os livros. Aí acharam um livro meu lá por R$150 e eu falava para eles: filhos, não vale a pena gastar R$150 nesse livro. Mas eles disseram: mas é teu livro, pai. Então agora a gente tem os livros. Mas são Alfredo, etapas da vida vencidas, né? Fala. Não, isso é legal, né? Isso é legal, né? Isso é muito bacana. Alfredo, agora vamos falar da realidade aqui. Do Brasil, né, do nosso presente. Vai haver uma reunião ministerial na sexta-feira, está prevista. Presidente Lula, né, e muitos ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. Seria essa reunião já para arrumar as cadeiras? Mesmo porque nós sabemos que o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, se encontrou com o presidente para pedir arrego, né? Ou seja, pedir ajuda do presidente que está se convalescendo da cirurgia que fez, mas o ministro não aguentou e falou: olha, não tem jeito, né? Você tem que ajudar aqui, porque senão como é que vai ficar na aprovação do pacote de gastos pelo Congresso Nacional? Está muito difícil. E Fernando Haddad, pelo que muita gente está dizendo, está mostrando fraqueza política. Ou seja, ele não tem força de convencimento. Será por quê? Por que ele não tem força? Porque, de repente, o produto que ele está apresentando, o conteúdo não é consistente? E também se fala muito, né? Eu, particularmente, não acredito que vá acontecer agora essa mudança, né? A dança das cadeiras, ou seja,
envolvendo aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a saída do ministro Lewandowski da Justiça para outra pasta que pode ser a Defesa. Mas eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso, Alfredo. O que a gente pode esperar dessa reunião ministerial? Me parece ser, em primeiro lugar, muito boa tarde, saudações, satisfação muito grande estar com os nossos net-espectadores nesse momento. Por vezes, Paulo, dá a impressão de ser essa reunião o último baile da ilha fiscal. Você tem um aspecto nesse governo que é um aspecto meio gelatinoso. Ontem, no programa do fim da tarde, as pessoas viram o Haddad. Quem teria confiança de fazer uma negociação de uma emenda com o Haddad? Porque, vamos ser francos, o Haddad está assumindo claramente, Paulo, que ele precisa de dinheiro das emendas PIX para conseguir aprovar esse projeto. E me parece que o Haddad não gera a credibilidade necessária do acordo financeiro futuro. Então, eu fico preocupado porque essa reunião de ministros feita em São Paulo, assim, bem pertinho do Sírio, pode ser também um indicativo de um governo indo para a UTI. Quando você estava falando, formalizando tua linha de raciocínio, eu me lembrei de um governo na UTI. Nós temos hoje em nosso país um governo seriamente comprometido e sem capacidade de oferecer alternativas. Quando você está muito doente, o que você faz? Você procura um especialista. O problema é que esse governo não tem especialista, Paulo. Esse governo não tem um posto Ipiranga a quem recorrer. Essa é uma questão séria. Você olha para esse governo, Rui Pimenta, Lula, Janja. Você falou ontem em 40 ministérios, na verdade são 41. Porque tem a primeira-ministra, que é a Janja. A Janja atua como primeira-ministra, porta-voz e sumidade. Então, nós estamos num momento, Paulo, assustador de um governo que sintomaticamente fará uma reunião decisiva em São Paulo, perto do Sírio-Libanês. Olha, seria muito engraçado tudo isso, né, se não fosse trágico, porque quando se trata de economia, quando se trata de administrar as finanças, vamos dizer assim, né, de milhões de brasileiros, porque são finanças dos brasileiros, né? Todo o dinheiro que o governo arrecada vem de impostos. E aí, obviamente, que esses impostos eles têm que ser revertidos em benefício para a sociedade. É o dinheiro de todo mundo. Até aquele que não tem, está pagando o imposto. Então, é uma situação extremamente delicada que merece muito mais atenção, e nós não estamos aqui apenas para criticar. Se estivesse fazendo coisa boa, vale a pena a gente sempre ressaltar isso, né, Alfredo? Que nós estamos aqui apenas para analisar os fatos e dizer as verdades. E o que tem acontecido é que muitas dessas verdades podem não agradar muita gente. E a gente tem mostrado aqui. Porque não é do jeito que algumas dessas pessoas querem inventar, querem mostrar uma situação que não condiz com a verdade. Não é? Eu lembro que na saída do governo Dilma, né, da ex-presidente Dilma, diziam que estava tudo lindo e maravilhoso, que havia superávit, que estava sobrando dinheiro para tudo quanto é lugar e que o desemprego estava caindo. Aí o Temer entrou. Aí o Temer disse, não, mostrou, abriu para todo mundo, que quisesse ver. Não é nada disso. Não é um superávit, sim um déficit que chegava a quase 100 bilhões de reais. E o número de desempregados chegou a incríveis 14 milhões. 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, veja bem, quando a gente trata desse assunto, a gente ri, né, a gente brinca, mas é muito sério, porque envolve a vida das pessoas. E austeridade, clareza, transparência
é uma coisa, né, são coisas que devem fazer parte de qualquer administração pública. Quer um exemplo, Alfredo? Vamos falar das esposas indicadas para os tribunais de contas estaduais. Os jornais impressos estão criticando as nomeações de esposas de ministros do governo Lula aos tribunais de contas dos estados. Realmente virou uma festa do sapo maluco, né? Todo mundo querendo emplacar uma boquinha dessa que é vitalícia. Talvez porque os caras já preveem, já estão sentindo tempos de vacas magras com a chegada de Donald Trump nos Estados Unidos e estão tratando logo de garantir o seu quinhão. Onélia Santana, a mais recente indicada e aprovada pela maioria dos ministros em votação secreta, é esposa do ministro da Educação, Camilo Santana. Ela vai receber um salário de R$40 mil todo mês, até o fim da vida, como dissemos no programa de ontem, Alfredo. É um cargo vitalício. Junto com ela, ainda tem as esposas Rejane Dias, mulher do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, para o TCE do Piauí. Também tem Marília Góes, esposa do ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, indicada para o TCE do Amapá. Temos também a senhora Renata Calheiros, esposa do ministro Renan Filho, filho do ministro, que foi ministro, né, do senador Renan Calheiros. O Renan Filho é ministro dos Transportes do governo Lula. E ainda Aline Peixoto, mulher do ministro Rui Costa, da Casa Civil, para os TCE dos municípios da Bahia. Isso é uma farra, né, Alfredo? Isso é uma farra. Onde é que entra aí o princípio da impessoalidade? Eu lembro que quando o presidente Bolsonaro tentou indicar, a gente sempre vai falar isso porque foi uma decisão que veio do STF, né? Indicou o Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, né? O STF barrou, dizendo que não podia por causa da impessoalidade, a proximidade que Alexandre Ramagem tinha com os ex-presidentes e com a família dele. Agora, como é que um ministro do governo indica sua esposa para um cargo vitalício de R$40 mil, 39.900 e tarará, uns quebradinhos, arredondando aqui para os 40 mil, que é um cargo vitalício, para um tribunal, conselheira de um tribunal de contas de um estado, que tem o dever de controlar as contas do governador. Então, é uma situação complicada. Como é que você pode encarar com austeridade um governo desse jeito? Não seria o caso do presidente chamar os seus ministros e falar, olha, negativo, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Uma vez me contaram uma história do presidente Castelo Branco, que morava na Vila Planalto, que é uma vila atrás do Palácio do Planalto, não sei se você conhece, Alfredo, aonde muito bem. A filha dele estava comemorando o aniversário. E ali próximo deles, ali havia um segurança, um oficial, né, das Forças Armadas que estava servindo ali como segurança do presidente. E ele ouviu isso é relato dele. Eu vou lhe dizer quem ele era. E a filha falou para o presidente, falou, papai, o meu aniversário nós vamos comemorar. Ele falou, sim, minha filha, eu estou preparando uma festa maravilhosa para você. Pai, legal, onde é que vai ser a festa? Vai ser no Palácio do Planalto? Ele disse, não, minha filha, vai ser aqui na Vila Planalto, porque essa é a nossa casa. Lá é a casa do presidente. Sabe por que eu acredito nisso, Alfredo? Porque o cara que me contou isso era aquele segurança. Sabe quem ele era? Meu pai. Entendeu? Então, veja bem, você tinha no passado uma noção, uma ética, uma noção de austeridade muito maior do que nós vemos hoje. Hoje virou essa farra aí do boi, todo mundo indicando suas esposas. Como é que você vê isso, Alfredo? Eu vejo isso como uma agressão ao brasileiro. Eu vejo isso como um desrespeito para com
o dinheiro da sociedade, porque além dessa questão da vitalicidade do cargo, agora há 75 anos, podendo ir a 80, ainda há toda uma entourage que cada um desses conselheiros dos tribunais de contas podem levar. Não sei se você sabe, você deve saber. Cada um pode levar até 4 assessores. Isso é uma coisa absurda. Mas isso é o retrato do descaso e do descalabro, Paulo. Nós estamos vivendo um governo que não tem nenhum respeito pela estrutura de poder. O governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é a sociedade, é quem empreende. Então eu digo para vocês, e é preciso que o brasileiro comece a ficar indignado com essas coisas. Agora, tudo isso está vindo à tona, Paulo, e está criando essa dimensão por causa das redes sociais. Por isso que eles precisam sufocar as redes sociais. Porque essas coisas vêm acontecendo há muito tempo. Olha a composição atual do Tribunal de Contas da União. É um depósito de ex-políticos. Olha o Tribunal de Contas do Distrito Federal, um depósito de ex-políticos, de pessoas vou usar a palavra correta, são pessoas extremamente desqualificadas. Nada contra a pessoa ser manicure, não, mas não tem cabimento, Paulo. Mas só que nós estamos como se estivéssemos adormecidos na nossa capacidade de nos indignar. Quantos ex-deputados estão no Tribunal de Contas da União? Quantos ex-deputados estão nos tribunais de conta dos estados? Porque não é só Tribunal de Conta estadual, tem Tribunal de Conta dos municípios também. Então, são máquinas que foram sendo construídas ao longo do tempo apenas para espancar a cara do cidadão honesto. Eu fico indignado porque esses depósitos são verdadeiras máquinas de extorsão. Eles vivem de trabalhar e barganhar favores. Observem o que nós estamos vendo. Haverá vagas para o Tribunal de Contas da União, Paulo. A principal candidata é a Gleisi Hoffmann, porque o PT, o Lira, já se comprometeu a entregar uma vaga para o PT em 2025 ou 2026. Então eles estão ridicularizando da nossa cara, Paulo. Eles estão nos esbofeteando. Eles estão jogando na nossa cara que nós não merecemos respeito, que nós, enquanto cidadãos, temos o dever de pagar impostos e aplaudir a condição de palhaços que nós assumimos. Eu não vou colocar agora, Paulo, mas eu de vez em quando eu tenho aqui na minha frente um nariz de palhaço, porque é assim que eu me sinto muitas e muitas vezes, Paulo. Quando eu vejo essas situações que você acabou de descrever, essas situações são retrato de um país, de um povo que não aprende a defender os seus interesses. Cara, isso aí que eles estão fazendo é um escárnio para cima de todos nós. Daquele brasileiro que trabalha a vida toda, ralando a vida toda, pessoas iguais ao teu pai, que foi segurança, trabalhou a vida toda, terminou a vida com um salário, uma aposentadoria pequena, mas digna. Então, esqueceram o papel da dignidade na vida das pessoas e começam a mostrar para o cidadão comum, para você, Paulo, para mim, para todos os nossos telespectadores, que nós não passamos de um bando de otários, que nós não passamos de um bando de desprovidos. Isso é uma coisa assustadora. E quando você fala da Vila Planalto, para quem não conhece, e eu sei que você conhece, a Vila Planalto, eu vou contar 2 histórias. Quando eu cheguei em Brasília em 87, me ofereceram uma casa. Eu sempre fui um medroso com essas questões da lei.
Me ofereceram uma casa na Vila Planalto por $3.000. Eu não aceitei. Hoje, uma casa na Vila Planalto, naquelas imediações ali, naquele terreno de uns 400 metros quadrados, ela está na faixa de $500.000. E só para lembrar, a Vila Planalto hoje detém uma gama de excepcionais restaurantes em Brasília. Se você, quando estiver em Brasília, não souber onde ir comer, pode ir na Vila Planalto, que tem restaurante para todos os gostos. É isso aí. E é legal a gente falar disso, né? É muito legal. Isso ali foi bem no iniciozinho, quando meu pai estava começando, né? Ele foi o número 12 da Polícia Civil, foi um dos fundadores da Polícia Federal e depois passou para a Polícia Civil. E vou te dizer o seguinte, era uma época muito boa, viu, Alfredo? Muito boa, mas os tempos estão mudando. Estão mudando e muita coisa estranha está acontecendo, inclusive nos céus do mundo. O que seria isso? Né? Seria o seguinte, o prenúncio de uma nova revelação, de um final e início de um novo ciclo? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar agora num assunto muito interessante, que vale a pena a gente refletir bastante. Você deve ter ouvido por aí, né, nas mídias, em todos os veículos de comunicação. Hoje, quarta-feira, ontem, terça-feira, à noite de terça-feira, eu acompanhei todos os jornais americanos e todos eles, sem exceção, todos eles falaram das luzes misteriosas que estão aparecendo, Alfredo, em 5 estados americanos. Eles estão chamando de drones, mas você não pode chamar aquilo de drone, porque são luzes imensas e algumas relatadas com tamanhos ainda maiores do que ônibus escolares. Nós sabemos que não há drones construídos comercialmente desse tamanho. Obviamente que alguns desses drones, né, ou dessas luzes, possam ser, sim, drones construídos, comerciais, que as pessoas curiosas com aquela quantidade imensa de luzes não identificadas no céu, essas pessoas mandam seus drones para lá com o objetivo de se aproximar desses outros não identificados e fazer alguma espécie de imagem, um shot qualquer, para identificar. E esses drones construídos, né, comerciais, acabam se confundindo com os outros, mas são inúmeros. E o governo americano diz que não sabe de onde eles vêm. Só sabe que eles vêm do Oceano Atlântico. Saem do Oceano Atlântico e adentram o território americano. Então isso tem causado muito espanto, mas não só nos Estados Unidos. Nós vamos mostrar agora uma imagem que foi feita anteontem, no Rio de Janeiro. Olha, não para de vir. Olha ali para isso. Olha para isso. Que isso? Não, mas isso aí não é possível. Estão soltando luzes, estão soltando fogos. Não é fogos não, minha filha. Eu tô aqui há meia hora e não para de subir luzinha. E se fosse balão, era uma tira. Olha só como ele tá irregular. Não é balão isso. Será que não são lampinhas? Mas lampinha de quê? Como é que fica ali? Como é que elas estão soltas lá, aqueles 3, ó, em forma de triângulo. Tá vendo ali, ó? Em forma de triângulo. Tô vendo. Isso aí é luzinha de balão? Não é. E isso está acontecendo no céu de New Jersey, nos Estados Unidos, em Boston, na Califórnia e mais um monte de outros lugares. Então o que está acontecendo? Será que a humanidade está caminhando por uma situação onde é necessária a aparição, né, dessas luzes estranhas? Será que nós vamos ter uma revelação em breve, Alfredo? Então, veja bem, isso tem incomodado. As agências americanas estão dizendo que não é para ninguém ficar preocupado, porque isso não representa um risco para a segurança nacional. Mas, na verdade, elas estão preocupadas porque não sabem o que é. Já pensou? Você fala, não, isso não representa risco nenhum, de repente você vê uma luzinha daquela, começa bzz, 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 a atacar todo mundo. Não é? É difícil isso. O chefe da agência de Homeland Security
dos Estados Unidos, diz que preocupa bastante, porque vem do Atlântico e de uma coisa eles têm certeza. Isso não é fabricado pelos países hostis. O que você acha disso aí, Fred? Tem aparecido essas luzes aí nos céus da Europa também ou não? Não, por enquanto ainda não, mas eu tenho algumas teorias da conspiração, Paulo. Eu gosto muito de teorias da conspiração. Às vezes me parece que isso são projeções holográficas. Eu chego a pensar nisso, que pode ser que as pessoas estejam preparando para certas mensagens. Você já pensou se eles trabalharem holograficamente e fizerem, forçarem, imaginarem, criarem uma imagem? Já pensou se chegar uma imagem sobre o Brasil, sei lá, de uma santa ou de Jesus dizendo Lula é o presidente? Eu não descarto nada disso, Paulo, parece ser uma loucura. Como que a autoridade norte-americana quer dizer que ninguém deve se preocupar com isso se nem eles sabem o que é isso? Espera aí, Paulo. Como eles podem falar isso? O Trump já disse que é para meter bala nisso aí quando ele chegar ao governo. Foi. Será que isso não tem a ver, Paulo, com a situação daqueles balões que ficaram sobrevoando os Estados Unidos? Será que isso aí não são situações criadas em termos magnéticos apenas e tão somente? Então, nós estamos vivendo situações que geram uma situação, essas situações geram uma apreensão no ser humano. Como que você vai brincar com essas aparições? Nós estamos tendo aí uma reinvenção de Orson Welles com a Guerra dos Mundos? O que eles querem dizer que ninguém precisa se preocupar? Cara, eu me preocupo com uma espinha que nasce na minha orelha, não vou me preocupar com um drone que aparece no céu, Paulo? Aonde é que eles querem chegar com essas justificativas? E mais, Será Alfredo, que eles querem nos tranquilizar ou nos assustar? Pois é. E ainda mais para complementar esse seu raciocínio, as agências americanas estão dizendo que esses drones, eles estão chamando de drones, né? Vamos chamar também, não são identificáveis pelos radares. Eles são compostos de algum material que não é identificado pelos radares. E outra, você viu ali que esses aí são os do Rio de Janeiro, céu brasileiro. Nos Estados Unidos você vai ver também outros, né, igualmente assim, sobrevoando informação. Eles têm uma formação, eles sobrevoam informação, Alfredo. Uma formação triangular. Então veja bem, se você tem balões como aqueles, que é muito possível que seja também, né? Que sejam balões como aqueles que foram abatidos lá nos Estados Unidos, os caras têm que fazer um balão, né, para seguir, né, uma linha cronológica. Eles param, eles voltam, eles vão para cima, vão para norte, sul, leste, oeste, informação, tiram a formação, voltam à formação e vão. Parece que, seja lá o que for, eles estão se deixando filmar. Entendeu? Estão se deixando ver. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa preocupante, né? Os Estados Unidos já eliminaram a possibilidade disso ser chinês, ser russo, seja lá o que for. Isso seria interessante a gente ouvir a nossa audiência, quando puder o pessoal nos comentários, dizer o que vocês acham disso. Seria isso aí realmente a prova da existência de inteligência extraterrestre? Ou o que seria isso num momento como esse? Veja que aquilo que foge, Alfredo, do nosso cotidiano, a nossa tendência é deixar de lado. Aquilo que você não consegue explicar, você encosta, deixa ali e fala, não, vamos voltar para cá. Eu tenho contas para pagar, eu tenho que um ônibus para pegar, eu tenho que ir para o trabalho, e aquilo que eu não consigo explicar, eu deixo para lá. Só que isso está fazendo parte do nosso cotidiano agora. E está crescendo isso. Ou seja, desde novembro, do dia 14 de novembro, essas aparições têm incomodado o povo nos Estados Unidos, Alfredo. 14 de novembro, nós já temos mais de um mês que essas aparições estão aumentando e até agora o governo americano não conseguiu identificar o que é. Então não seria isso um motivo de preocupação para nós também aqui, uma vez que começou a aparecer também
no Brasil? Hein? Estamos de olho nesse negócio. Eu vejo, a minha tese é muito da teoria da conspiração. Eu penso que isso são projeções eletromagnéticas, certo? E são projeções holográficas, de repente. Então, a gente não sabe se isso é decorrência de inteligência artificial, me parece que eles querem preparar um cenário de medo do que pode vir. Vamos ver, vamos acompanhar. Ou então podem ser as renas de Papai Noel chegando ali, você viu? Rudolph! Se perderam! Olha aí, pelo menos aí tá ótimo para a gente começar a convencer os nossos filhos da existência de Papai Noel. Alfredo, eu já tive essa experiência. Já teve, né? Você realmente parece um pouco com Papai Noel, né? Com todo respeito e carinhosamente falando. Amigo, muito bom conversar com você. Mas eu já fui Papai Noel. Já foi Papai Noel? Legal. Lá na igreja, já né? Fui lá na Papai igreja. Noel na né? festa, lá na igreja, da minha igreja, na Celi, em Brasília. Tá? Que legal, muito bom. Paulo, muito bom. Eu penso muito o seguinte, que nós, claro que a gente sabe da seriedade desse assunto, a gente sabe exatamente da delicada situação que a gente está vivendo, mas a gente também precisa ver a coisa da ótica do nonsense. Cara, se as autoridades do país mais desenvolvido tecnologicamente não sabem o que é isso, e Paulo, você viveu a realidade dos Estados Unidos nos Estados Unidos? É isso que cabe preocupa. a nós. O que cabe a nós, réis mortais? E antes de encerrar, eu quero mais uma vez lembrar, né, Paulo, que é sempre uma alegria, uma gratidão e uma satisfação estar aqui com você. Quem puder se inscrever no nosso canal, lá no canal de Brasília, se inscreva. Volte para comentar aqui depois que terminar o vídeo, é muito importante. Volte para comentar. Comente, diga, olha, legal, gostei. Sobre essa questão dos drones que não são drones, qual é a sua opinião? Coloque, dê relevância para o canal. E um pedido deste velho Papai Noel. Respeite e apoie os anunciantes. O anunciante não está te obrigando a comprar o produto dele. Ele está vendendo o seu produto. Você vai comprar ou não. Paulo, um grande abraço. Obrigado, Alfredo, e até a próxima. Tchau. Legal demais, né? Bater esse papo por aqui no meio do dia. Eu agradeço a sua participação, a sua colaboração. E aproveito para pedir que você também se inscreva no nosso canal. É bem simples, é só chegar ali em cima no botãozinho de inscreva-se e apertar que já está tudo resolvido. E se você puder também, nos dê um like, mas aí também já é pedir demais, fica a seu critério. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Lembrando que hoje, logo mais, às 17h45, nós temos outra edição do nosso Mundial Telenotícias. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia, como sempre, e até lá.